Oi pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre um tema que a gente não falou aqui ainda, que é sobre como fazer amizades ou novas amizades. Basicamente, quando a gente está falando sobre fazer amizades, a gente está falando sobre a habilidade de conhecer, encontrar novas pessoas e cativá-las, formar um vínculo de alguma forma. Só que justamente porque a gente está falando sobre encontrar pessoas e cativá-las, isso quer dizer que isso envolve um esforço ativo e algumas habilidades, que envolve saber onde procurar, como procurar e quais comportamentos ter para que propicie esse vínculo, essa aproximação. Mas antes da gente falar então como fazer isso, vamos entender por que fazer amigos. O primeiro fator é realmente para diminuir o isolamento e a solidão. E já enganchando no segundo aspecto, é que justamente esses vínculos são importantes para a nossa felicidade. Várias são as pesquisas que demonstram isso, que mostram a importância desses vínculos na nossa vida. Muitas vezes as pessoas elas podem ter aquele pensamento de que é interessante a gente ser feliz sozinho, não precisar dos outros. Mas cada vez mais o que a gente entende é que esse vínculo não é uma dependência, ele é realmente uma necessidade para o nosso desenvolvimento, já que somos seres sociais. Inclusive, isso tem até a ver com algo que a gente já falou aqui em outros vídeos do canal sobre apego e como que o apego é uma coisa natural entre os seres humanos. E relacionado com esse aspecto está justamente a lógica de que todos os seres humanos, eles podem ser amados, ainda que com características diferentes, ainda que com habilidades de um tipo ou de outro. Todos os seres humanos têm a capacidade para se vincular, para ser amado de alguma maneira. Então, por isso que a gente entender como a gente fazer esse processo é importante. Nunca vai ter aquela história de que, não, mas eu não sou bom, as pessoas não gostam de mim, eu não consigo me vincular com as pessoas. Não tem isso. Todos nós temos esse potencial que pode ser desenvolvido. Tá, então vamos falar das formas pelas quais a gente pode fazer isso, né? Aumentar a nossa possibilidade de fazer amigos, conhecer novas pessoas e criar esses vínculos. Todos esses elementos que eu estou trazendo aqui, eles são inclusive elementos que são trabalhados no grupo de treinamento de habilidades da terapia comportamental dialética. Então vamos falar do primeiro elemento. O primeiro elemento é considerar que a proximidade favorece a amizade. Ou seja, a proximidade significa isso da gente propiciar momentos, oportunidades para conviver, para ter de alguma maneira contatos que sejam constantes. Então, isso é bem lógico, né? Uma pessoa que você vê a cada uma vez por ano, diminui a tua chance de formar um vínculo com ela. Agora, alguém que você consegue encontrar com constância, frequentemente, essa proximidade aumenta a chance de desenvolver uma amizade. E aqui é importante entender que ainda que sejam contatos casuais, no começo eles são a ponte, eles são a base para que isso vá se desenvolvendo. Então vale a pena você prestar atenção em pequenas oportunidades, como aquele horário do café na tua empresa ou no teu trabalho, que tipicamente as pessoas se reúnem naquele horário. Então é diferente de você, não, né, eu vou depois, vou no meu horário, você acaba indo sozinho. Então sempre pensar nessas oportunidades, ou aquelas reuniões, aquelas conversas que acontecem após o trabalho, se propor a estar presente. Comparecer em eventos ou nas coisas que as pessoas acabam te convidando. Então aqui vale muito você pensar nos seus ambientes e pensar em quais oportunidades que existem. Por exemplo, às vezes você faz uma aula numa academia e você sempre chega no exato momento que a aula começa. Então, você nunca vai ter tempo de interagir um pouco mais com as pessoas que você cruza sempre naquele ambiente. Uma forma, às vezes, é você chegar um pouquinho antes e ficar ali interagindo com as pessoas que também chegam antes. Então, são esses exemplos que a gente pode pensar. Nos ambientes que você convive, quais são as oportunidades de manter um pouco mais esse contato? E caso você não tenha esses ambientes específicos que a gente está falando, você também pode considerar buscar isso online, né? Mas aí como que você vai buscar amigos ou potenciais amigos e espaços para conviver online? Aí você pode ir por temas do teu interesse. Então, buscar realmente um nicho, alguma área. Então, você fala, eu quero fazer um curso sobre fotografia. E aí pesquisar pessoas que também se interessem, né? E aí sim, claro, possivelmente na mesma cidade ou algo assim. Um outro aspecto que a gente pode considerar então é de que a semelhança gera mais simpatia. A ideia aqui é um pouco contrária, né, àquela do senso comum de que os opostos se atraem. Na verdade, o que as pesquisas acabam mostrando é que a semelhança ela acaba aumentando a nossa atração. Semelhança em que sentido? Em aspectos de personalidade, atividades, hobbies, educação, religião, ocupação.
Camila e Thiago são um case disso aí. É que virou relacionamento, mas eles eram grandes amigos, ó aí, tá vendo? Tinha um monte de elementos em comum. A ideia aqui seria que a gente tende a gostar de pessoas que nos lembram a nós mesmos. Isso com uma exceção, né? Quando são características ruins, aí essa semelhança ela tende a gerar, às vezes, uma repulsa ou um afastamento. Muitas vezes a gente se identificar com aquela característica e aquilo lembrar uma vulnerabilidade nossa. Então aqui nesse segundo sentido, às vezes é um cuidado do quanto que você vai se expondo no começo de um relacionamento. É interessante às vezes pensar em ter um vínculo primeiro para depois ir abrindo coisas que são mais específicas, né, que são as suas dificuldades. Então um outro aspecto agora que vai ser fundamental para que a gente consiga desenvolver novas amizades são as habilidades conversacionais. Já que a gente quer aumentar a nossa frequência, contato, mas o grande veículo disso vai ser a comunicação. Então, 3 elementos que tipicamente são associados a pessoas classificadas como boas de papo são fazerem bastante perguntas, darem feedback positivo, né? E aqui o feedback positivo ele sinaliza o quê? Que você estava prestando atenção, que você estava interessado no que a pessoa estava dizendo e que você apreciou o que ele estava dizendo. E o terceiro elemento é dar continuidade à conversa. Sobre perguntas e respostas, o que é importante aqui? É não virar um inquérito, né? Também, então tem aí esse lado sutil. A ideia é gerar reciprocidade, porque também se você não tem a troca, a conversa ela vai morrendo. Então vamos dar aqui 2 exemplos do que seria uma conversa em que essa habilidade ela não fica muito bem colocada e uma outra em que seria então uma habilidade satisfatória para isso. Vou usar o Thiago aqui de interlocutor para a gente treinar, tá bom? Oi, Thiago, e aí, como é que você tá? Tudo bem, É? E aí, você tem trabalhado muito essa semana? um pouco, É? Ah. E o frio? Tem sentido muito frio? bastante frio. Percebe que é aquela conversa que não flui. A pessoa ela responde o que você está perguntando. Agora vamos ver como é que seria se tivesse reciprocidade. Oi, Ká, e aí, como é que você tá? Bem, e você, Gabi? Ai, tudo bem também. E aí, como é que foi essa semana, o teu trabalho? Muito corrido? Foi. Além de trabalhar muito, tô dividindo tempo para estudar mais. Te falei, né? O que Aprender você tá russo estudando? agora, super difícil. Nossa, Graças ao seu vídeo. que Tá legal! vendo? Russo! Você gosta de russo? Gosto. Eu sou curiosa em aprender o que as pessoas estão falando sobre a minha área, que é fotografia. E o Nossa, piano, Gabi? pois é, ó, falando em habilidade difícil, então eu retomei essa semana meus estudos do piano e tem tudo a ver com isso que você falou do russo também, porque é aquilo para desenvolver as habilidades, né? Ah, não, mas tá super legal. Tô treinando todo dia. Ah, que bom. É. Ó, a gente só usou aqui 2 modelos para diversificar, tá? Vamos salientar que o Thiago é muito bom na conversação também. E ó, o que é importante nesse exemplo, né? A gente notar isso. Na primeira conversa, ela fica truncada, é uma conversa que não avança. Na segunda, a gente tem uma reciprocidade de perguntas. E também é importante você estar prestando atenção sobre o que a outra pessoa está falando, né? Porque senão, de repente, você pergunta sobre outra coisa e aquele assunto também vai se quebrando. Então, tem que ter uma continuidade, uma sequência de você estar prestando atenção no que o outro está falando. E isso é fundamental, inclusive, para a consolidação desse vínculo. A gente está falando aqui das habilidades iniciais, mas o que a gente quer realmente para ter uma amizade é a solidificação desse vínculo. E essa habilidade de genuinamente prestar atenção na outra pessoa é um dos fatores cruciais para isso. Não só na conversa, como a gente falou aqui, para você ir interagindo e tal, mas para fazer ponte entre esses encontros. Às vezes é aquela pessoa que te falou tanto do russo, igual a Kami falou aqui, e aí depois durante a semana você vê alguma coisa, lembra disso ou esbarra nesse assunto, e aí você tem um gancho para falar com a pessoa. Nossa, olha só o que eu vi, lembrei de você aquilo que você me falou, e como é que tá tal coisa e tudo mais. Isso é super importante. Se não é aquilo, a gente não cria essas pontes para dar sequência nesse vínculo com a pessoa. Além do que, a coisa mais importante para a gente se vincular com alguém é a outra pessoa sentir que a gente tem interesse nela. Então isso é fundamental, já quis colocar esse elemento a mais aqui. Outro aspecto de habilidades de conversação é o bate-papo ou a conversa fiada. É super importante a gente ter isso em mente. As pessoas às vezes negligenciam a importância da conversa fiada e ela dá a base para a gente começar a interagir com as pessoas. Fizeram alguns experimentos de pedir para as pessoas só conversarem assuntos importantes, significativos, e isso gerou uma ansiedade gigantesca, a conversa não fluía. Porque muito do que faz o nosso diálogo acontecer é essa conversa jogada fora que a gente fala, né?
Então, você puxar um assunto, você quebrar um clima, você começar uma conversa, muitas vezes tem a ver com esses assuntos. Dá exemplo aí, Thiago, de conversa fiada. Como é que que você usa de conversa fiada? Se você está no mercado, por exemplo, comprando alguma coisa de hortifruti ali Ah. e comenta do estado do vegetal, do legume ou do preço, Uhum. puxa o assunto com a pessoa desse jeito, né? Fala, nossa, mas olha o preço do tomate. Aí a pessoa, nossa, tá caro mesmo, hein? Olha que... Perfeito esse exemplo. Outro mais comum do universo, que todo mundo usa, já usou. O tempo. Nossa, tá calor, né? Ah, é verdade. Nossa, tá fazendo um calor. Geralmente isso destrava as pessoas para falarem alguma coisa delas. Nossa, e você não sabe, eu sou de tal lugar, lá, tal coisa, tal, quer dizer, ela já tá trazendo um elemento sobre ela. Então, não percam de vista o poder que tem a conversa fiada. Às vezes você fala assim, não tenho nada pra falar com a pessoa, eu vou puxar papo disso? Sim, justamente. Você vai puxar papo disso, quer dizer, aquilo que não tem tanta importância assim, mas é o que faz a conversa fluir e acontecer. O terceiro elemento dessa parte da conversação é a autorrevelação hábil. Então, o que é a autorrevelação hábil? É você trazer elementos seus para a conversa, isso é muito importante, é quando a gente se coloca como vulnerável. Então, muito dos vínculos, eles vão sendo formados porque a gente vai se abrindo, a gente vai contando da gente, senão fica tudo numa superficialidade. Mas por que chama autorrevelação hábil? Porque a gente precisa ter uma leitura social, de contexto, uma leitura do timing dessa relação. Se eu revelar muita coisa imediatamente, às vezes até lá naquele ponto que a gente falou do algumas semelhanças afastam, dependendo do que eu revelo, pode não estar compatível com o grau de vínculo que a gente tem. E aí pode gerar ali um constrangimento, um desconforto para outra pessoa, ela não saber muito o que fazer com aquilo. E ao mesmo tempo, se eu não revelo nada, né? O tempo vai passando, já tô ali interagindo com essa pessoa há tanto tempo, não conto nada sobre mim. Então fica também uma coisa desconexa, né? A gente não aprofunda a relação. Então é ir se percebendo nesse sentido. Puxa, né? Já tô um tempo, convivo, tal. Às vezes contar algumas coisas sobre você, até algumas dificuldades, algumas coisas pessoais, pode ser uma coisa interessante para aumentar esse vínculo. Quarto elemento dentro ainda do aspecto da conversação, não interromper. Isso é muito prejudicial para a formação de vínculo. Igual a gente falou lá no começo, você prestar atenção para conseguir fazer a conversa fluir é super importante. Aquilo de dar o feedback positivo, né? Então imagina, se você interrompe a pessoa, isso minimamente significa que você não estava prestando atenção no que ela está falando, você não está interessada, você já está querendo falar. Isso é muito desagradável, né? Faz a outra pessoa se desinteressar completamente em continuar conversando. E tem uma coisa importante, nem sempre o interromper é realmente interromper. Às vezes, você ser muito imediatista para começar a falar, logo que a pessoa terminou de falar, também pode dar essa sensação. Então, é bem essa postura mindfulness enquanto você está conversando com o outro. Tá atento, prestar atenção e não tá assim, né, já pensando no que você quer falar e já começar a falar. Então, esse é um aspecto importante. Por fim, dentro dessas habilidades da conversação é saber o que falar. Então, a gente falou de tudo isso, mas tem o principal, né? O conteúdo, sobre o que eu vou conversar. Então, tirando ali um pouco da conversa fiada, tirando se eu contei alguma coisa sobre mim ou não, o que mais que a gente vai conversar com o outro? E aí tem a ver com aquilo, né? De eu estar interessada na outra pessoa. Então, observar também o ambiente, a gente está falando às vezes de uma pessoa, mas às vezes você está numa roda, tem outras pessoas. Você observar o que eles estão falando, quais são os assuntos, já é uma dica. Outro aspecto são temas em comum. Então, o que essa pessoa tem em comum com você? Hobbies. Tudo isso são temas, são coisas que você pode aprofundar, falar, perguntar. Mais um aspecto agora, daqueles que favorecem, então, a gente desenvolver vínculos e amizade. Expressar a simpatia seletivamente. Então, o que isso quer dizer? A ideia aqui é que é mais fácil a gente gostar de alguém que gosta da gente. Então, se você tem uma atitude simpática com a outra pessoa, demonstrando que você gosta dela, isso aumenta a chance de ter reciprocidade, dela gostar da tua companhia, dessa troca, de estar ali com você. Só que aí a gente tem que ter alguns cuidados para fazer isso da maneira certa, na verdade. O primeiro ponto é não reparar em características que são óbvias ou inexistentes. Sabe aquilo de você elogiar por elogiar? Ou você fala uma coisa muito óbvia da pessoa, ou uma coisa que nem tem, mas você acaba falando ali só para, né, fazer uma média. Isso não é legal. Isso não conecta. Pense que um elogio, que basicamente tem a ver com essa parte, né, ele tem que ser genuíno para que ele gere um efeito. Senão fica aquela impressão de bajulação, e isso é muito ruim.
Da mesma forma, é não elogiar todo mundo por características semelhantes. Então é esse cuidado de não ficar no genérico, sabe? No básico demais ou realmente numa puxação de saco. Então voltamos naquele aspecto, prestar atenção sobre a pessoa. Tem algo que te chamou a atenção, que você realmente admirou, viu como uma característica legal? Fale disso, mas não seja genérico e não faça por fazer. Penúltimo elemento, então, que a gente vai falar para aumentar as possibilidades de você se engajar em amizades. Participar de grupos de conversações. Que são grupos de conversações? Grupo de pessoas, rodas, pessoas, grupos que se reúnem, que estão juntos, tal. Você tentar se incluir nesses grupos. E aí aqui a dica vai ser você perceber se são grupos abertos ou grupos fechados. Então, grupos abertos, geralmente, eles têm algumas características. Então, você está no ambiente, as pessoas elas estão todas de pé, levemente ali separadas, né? Não tão fechadinhas. Elas olham ao redor, existem algumas lacunas na conversa e você percebe que o tema ali é de interesse geral. Agora vamos ver a diferença. O que é um grupo fechado? É um grupo que às vezes as pessoas elas estão muito próximas umas das outras, conversando, muito próximas. Você percebe que os membros eles estão prestando muita atenção e exclusivamente uns nos outros. Então é uma conversa que está muito íntima ali, né? Muito próxima. Geralmente uma conversa muito animada e com poucas lacunas. E às vezes os membros até parecem estar formando pares, né? Então é aquilo, são pessoas que estão muito entrosadas. É difícil num ambiente você chegar num grupo desse que é um grupo mais fechado. Então essa é uma primeira percepção, você olhar ao redor, nesses ambientes que você está, e perceber grupos mais abertos, né? Pessoas que estão interagindo. E aí, como fazer essa aproximação? E por vezes até falar, eu posso me juntar aqui com vocês e tal, e aí você já pegou um pouco do que estão falando, faz ali uma colocação, escuta. E tenha em mente que às vezes quando você vai entrar, a tua linguagem corporal é mais importante do que propriamente você chegar falando alguma coisa. Então você já se insere num grupo com a tua linguagem corporal. Ah, nossa, que legal, tal. Quer dizer, você manifesta ali uma interação com o que está sendo dito. Por fim, participar de grupos organizados. Então, até aquela ideia que eu falei lá no começo, às vezes de pesquisar na internet e tudo mais, é você realmente pensar, o que são grupos organizados? São grupos que às vezes já têm um interesse comum. Então, ou aquele grupo de academia, ou um grupo de corrida, ou um grupo de fotografia, algum grupo de pessoas que às vezes se reúne com alguma frequência. Então, você entrar num grupo desse é mais fácil e aí dentro dele você usa essas habilidades de aproximação com as pessoas. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco a pensar nas habilidades de como fazer amizades, de como se aproximar das pessoas. Foram só algumas dicas, mas são coisas realmente valiosas para a gente aplicar no nosso dia a dia. A ideia principal é aquilo do começo. É encontrar pessoas e cativá-las. Então não dá pra gente ficar só esperando que surjam amigos na nossa vida, é um movimento que a gente tem que fazer. Se você gostou, já deixa seu like aqui, comenta se você quiser deixar algum comentário. Se você não tiver inscrito no canal, já se inscreva, por favor. Envie esse vídeo para outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!